Não sei não, não falou nada para mim não. Biologia 2. Pessoal, vamos começando aqui então, falando, a gente começou a parte da citologia e a parte histológica das folhas, aproveitando e fazendo também aqui um resumo daquilo que nós já havíamos falado com vocês sobre folhas, tá? Naquelas outras aulas online, a gente aproveitou e, já que tinha bastante gente hoje, né, tinha 25 pessoas, aí nós aproveitamos e já fizemos um resumo, já focando na prova, né, que logo vocês terão uma prova bastante emocionante, né, diga-se de passagem, não sei que dia está marcada a prova de vocês, mas eu sei que fortes emoções os aguardam nessa parte aí, subindo um pouquinho mais de botânica. Pedro Túlio ainda é vivo, meu Deus do céu. Agora que eu estou vendo Pedro Túlio aqui, ó. Pedro Túlio desapareceu do mapa. Eu não vi o Pedro Túlio. Acho que eu não vi o Pedro Túlio esse ano. Acho que eu não vi mesmo, não. Pedro Túlio, não. Não vi. Tá vivo, meu caro? Esse cara não tá. É porque você está acompanhando só online, por isso, né? Provavelmente é isso a questão. De eu não ter visto. Acho que a semana que vem eu volto para a escola. Sim, senhor. Então, esse ano acho que você não tinha voltado mesmo, nem no começo do ano, acho que você não voltou? Acho que não. Depois parou tudo de novo, né? Exatamente. Semana que vem, então, Pedro Túlio. Agora as emoções têm ficado mais intensas, muito namoro na sala, entendeu? Traições, namoro, etc. Tal. O negócio tá pegando lá. Um menino lá chamado Henrique, do primeiro ano também, que está provocando umas perturbações na sala do segundo ano. Então, assim, tá muito legal. Vamos lá, então, olha só. Aqui eu tenho a origem e funções das folhas. Zé, qual é a origem e a função das folhas, etc., tal, daquilo que nós chamamos de primórdios foliares? Lembrando que hoje eu mencionei as folhas mais básicas, que são das angiospermas, mas nós temos também folhas aciculadas, por exemplo, quando eu pego aqui uma gimnosperma, muito comum você ter uma folha que a gente chama de aciculada. São essas folhas aqui, ó, em formatos bastante fininhos, tá? Que é muito comum também em florestas de clima temperado. Você subiu um pouquinho lá nos Estados Unidos, lá para aquela região do norte dos Estados Unidos, na fronteira com o Canadá, você tem a região ali de Seattle, né? Naquela região ali, ó, você já tem ali um grande aglomerado de florestas de clima temperado, lá no estado, né, não na cidade, no estado de Washington, né? Você tem lá uma das principais cidades lá, Seattle. Então você tem gimnospermas com folhas fasciculadas, e você tem, como nós vimos hoje, as angiospermas, que apresentam folhas que são folhas que, se for monocotiledônia, elas apresentam nervuras paralelas, ou elas podem apresentar nervuras ramificadas, bastante simples e bem fáceis. Zé, você falou um pouquinho para a gente sobre essa extensão foliar, falei. Só que aqui ele não fala tanto, né? Ele só dá uma pincelada, porque essa aula aqui, ele está falando da estrutura da folha, ele não está falando da composição da folha. Como a aula aqui teria mais relação com a composição da folha, nós vimos há semanas atrás aí, né, quando nós estávamos ainda na quarentena, estava só no online, tá? Eu resolvi hoje fazer um apanhado para a gente misturar as duas coisas, né? Inclusive para você enxergar quais são os tecidos que estão dentro da folha, tá? A gente viu o parênquima palissático, parênquima lacunoso, a importância deles para a questão da transpiração, circulação do vapor de água. Nós vimos essa questão aqui dos estômatos, nós paramos aqui, inclusive, né? São os anexos epidérmicos que têm clorofila, tá? Ao contrário da epiderme, que não tem clorofila. Esses anexos epidérmicos aqui, eles abrem e fecham com o controle do vegetal,
e permite aqui o que nós chamamos de trocas gasosas. Ah, Zé, então aqui você tem um processo de transpiração. Sim, e toda vez que você tem como objetivo fechar os estômagos, é para você fechar a saída de água por vapor, que é a transpiração. Ah, então isso normalmente acontece à noite? Para a maioria das plantas, sim, o mecanismo C3, tá? Os estômagos se fecham à noite, porque à noite a planta não precisa sequestrar CO2, porque à noite ela não realiza fotossíntese na ausência de luz. Ah, então normalmente os estômagos eles tendem a ficar abertos até o meio-dia. Meio-dia normalmente ele fecha, porque o sol está muito escaldante para evitar a perda excessiva de água. Então ele fecha o estômago vegetal, a folha vai fechar os estômagos. Depois do meio-dia ele volta a abrir. Enquanto tem luz, os estômagos permanecem abertos. E depois à noite eles se fecham aí para economizar água para o outro dia, né? E levando em consideração que à noite também não tem processo fotossintético, não tem aí necessidade de você reservar CO2 para um período em que a planta não realiza fotossíntese. Bom, falei um detalhe para vocês bem legal também, que a transpiração é um mal necessário. Mas é mal, é? É. Por que é mal? Mal porque durante o processo transpiratório, a planta está perdendo água. Então, perder a água, embora seja um processo desidratante para a planta, mas ela é necessária. Então, um processo que aparentemente parece que é ruim, mas ele é bom por outro aspecto. Por um lado é ruim mesmo, porque está desidratando. Agora, por outro aspecto, é bom, porque está abrindo aquele poro central conhecido como ostíolo, e com a abertura do ostíolo, você tem o sequestro biológico do CO2. E esse CO2 dentro da célula, dentro do cloroplasto, ele vai contribuir para a formação de quem, Zé? Do açúcar, que vai compor aí a seiva que nós chamamos de seiva elaborada pela fotossíntese ou seiva orgânica, que é uma solução de açúcar ou uma solução de sacarose. Então, Zé, esse processo de transpiração tem tudo a ver com as folhas. Hoje nós falamos um pouquinho sobre eles. Nós vamos falar mais ainda sobre os estômatos mais à frente. A gente vai estudar mais à frente na parte de, aí já na fisiologia vegetal, quais são os mecanismos que permitem a abertura e o fechamento da fenda estomática. Nossa, Zé, isso é difícil? Não, é muito fácil. E nós vimos também, tive a oportunidade de falar para vocês aqui, ó, só que usando os nomes mais contemporâneos, da questão da localização dos estômatos na folha. Pode estar em cima, epistomatismo, pode estar na parte de baixo da folha, hipoestomatismo, e pode estar nos dois lados da folha. Quando está nos dois lados, nós chamamos de anfiestomatismo. Nossa, Zé, que legal. Então, olha só, aqui, ó, aqui você tem uma epiderme, e aqui você tem o tecido ampliado em microscopia, e dá para você ver aqui claramente, ó, as estruturas aqui que são os estômatos, tá vendo? E é nesse poro aqui que tem duas coisas que acontecem. Lembra que vocês até perguntaram hoje de manhã? Uma coisa que é muito legal, que é a abertura para o sequestro do CO2. Isso nós vimos hoje de manhã, para a efetivação da fotossíntese. Outra coisa que é bastante legal também é que o tamanho do líquido que você vai pulverizar sobre uma planta. Estou jogando aqui um defensivo sobre a planta. Bom, o tamanho do líquido, a bolinha dele, que ele vai formar, ou a molécula dele, tem que ser menor do que esse pó, porque senão ela vai bater aqui, vai escorrer, vai ser perdida. Então, o pulverizador ele tem como objetivo formar moléculas menores do que o ostíolo, que é o poro central do estômago. Dessa forma, ele impede o ingresso, o acesso, a entrada, tá? Dessa molécula de... Pode ser um adubo químico foliar, pode ser também própria água. Ele impede, não. Ele promove a entrada dessa estrutura através desse poro do vegetal. Então, esse poro aqui, ele é fundamental. Outra coisa que a gente vai ver, que durante a noite, como os estômagos estão fechados, às vezes você acorda de manhã, você olha para uma planta, tem duas coisas. Tem o orvalho, pode acontecer à noite, mas o orvalho é a transpiração da água, transpiração não, é a evaporação da água do solo,
essa água do solo, quando evapora, ela pega a superfície da folha e começa a formar gotinhas ali sobre a superfície da folha. Isso é o que nós chamamos de orvalho. Agora, tem também a gutação. O que é gutação? A gente vai ver que os estômagos liberam vapor de água, transpiração. Na gutação, a água sai na fase líquida e não na fase de vapor. A ESA é na fase líquida e não na fase de vapor. Como? Bom, durante a noite, quando os estômagos estão fechados, você tem orifícios nas bordas da folha e esses orifícios permitem a saída da água líquida. À noite ela não está sendo aquecida, então ela vai sair na forma líquida mesmo. Só que não sai só água, sai seiva bruta. Seiva bruta é quando você tem água e sais minerais provenientes do xilema ou do lenho. Então ali vai sair água e sais minerais. Então a diferença na gutação é que quando é o orvalho ele ocorre sobre um capô de um carro, ele ocorre sobre uma folha, porque é a evaporação da água do solo. Quando é gutação, você chega assim na borda, aqui no cantinho da folha, você passa a mão, você sente água com um sal diluído ali, ó. Você sente que tem um salzinho. Então, o que saiu ali, ó, é água líquida mais sais. Através de quem? Dos hidatóides. Por quê? Para liberar o excesso de água que a planta está absorvendo no período noturno do solo, tá? Essa água ela tem que sair para algum lugar. Como ela não vai rasgar a folha para ela sair, ela vai sair através das estruturas que nós chamamos de hidatóides. Nossa, Zé, mas isso é medíocre, né? É extremamente medíocre, extremamente bobinho. Aqui até ele vai passar algumas informações sobre a folha, algumas informações interessantes. Por exemplo, ele vai falar aqui, ó, dessas plantas que são plantas adaptadas em solos que nós chamamos de solos praianos. O que são solos praianos? Ah, solo de praia? Praia, ela apresenta, então, um ambiente salino, porque a água do mar é salina e infiltra na região da areia. Então, esses solos presentes ali misturados com areia, você tem um alto acúmulo de sais minerais, dentre os quais nós poderíamos mencionar aqui o sódio, tá? Associado ao cloreto, formando o que nós chamamos de sal de cozinha. Essas plantas, elas são adaptadas, tá, a ambientes salinos. A maioria das plantas, se você jogar sal na projeção da copa dela, ela morre. Agora, essas plantas, como por exemplo o coqueiro, se não tiver sal, ela não frutifica. Ela precisa de sal para que ela possa frutificar. Então, presta atenção, quando você tem plantas que nós chamamos de plantas de ambientes salinos, ou também plantas halófitas, lembra desse nome halófitas que a gente falou para vocês também no começo do ano, das arqueias halófitas, tá? Então, elas apresentam uma glândulazinha para ela expelir o excesso de sais que elas obtêm no seu metabolismo. Então, um detalhe interessante, é como se fosse uma espécie de glândula lacrimal, tá ligado? Então, você tem a liberação dos sais a partir dessas glândulas lacrimais, tá? Aí você tem também aqui, ó, os bulbos de cebola, que eu acho que eu já mencionei para vocês, não sei se foi aqui que eu mencionei, não sei agora. Eu acho que não foi aqui, não. Por que quando você está cortando a cebola, você sente uma irritação no globo ocular, você olha no espelho, assim, está com o olho todo vermelho. Por que isso acontece, hein? O que acontece ali? Quando você corta a cebola, você está liberando o óxido de enxofre. Libera um gás, o óxido de enxofre, que tem aquele odor forte da cebola. Quando esse gás ele entra em contato com o líquido do teu olho, com a água que está aqui no teu olho, tá? Ele é convertido em um ácido. E esse ácido é o ácido que nós chamamos de ácido clorídrico. Você está brincando, Zé. Aliás, ácido sulfúrico. Zé, ele forma um ácido sulfúrico? Sim, um ácido sulfúrico diluído. Só que esse ácido sulfúrico, quando ele entra em contato com a mucosa do teu olho, fica tudo vermelho, começa a arder o seu olho, tá? Essa reação que a cebola promove. Então, você tem liberação das folhas, dos catafilos da cebola, tá?
de enxofre. Sim, tem esse tipo de transformação. Outra coisa, algumas espécies que vivem em ambientes do deserto, que eu vou até, na próxima aula, a gente vai falar sobre essas transformações foliares que são interessantes. Como é que eu faço para eu reduzir de forma excessiva a área de transpiração das plantas? Como é que eu posso reduzir essa área de transpiração? Bom, de uma forma muito simples. Eu posso reduzir essa área de transpiração? Eu não, né? Como é que a natureza se encarregou de fazer isso? Ela fez com que muitas folhas fossem transformadas em espinhos. Ah, é, Zé? É. Por isso, quando você olha para o cacto, por exemplo, você vê que a extensão foliar dele praticamente toda é transformada em espinho. Nossa, que legal, Zé. Por que, que ele é transformado em espinho? Quanto maior o limbo, maior o número de estômatos para que você tenha um processo de transpiração. Se você transforma a folha, reduz o tamanho da folha, do limbo foliar, ou se você transforma esse limbo foliar em espinho, você não tem área transpiratória na folha. Então, você tem uma situação para plantas de deserto, como o cacto, que ela serve para armazenar água. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Sim, então os espinhos são uma adaptação para ele conseguir ali armazenar água, para evitar a saída de água, tá? Outra coisa legal que acontece também, você vai achar aqui algumas folhas, que aqui não são flores, ó, a flor está aqui, aqui são as folhas de outras cores, arroxeadas, azuladas, que são diferentes daquelas folhas que você tem, que ela é altamente verde, né, por causa da alta concentração de clorofila, tá? Ah, mas por que que elas são tão coloridas assim? Para atrair alguns animais que são agentes polinizadores. Lembra que quando nós estudamos as angiospermas, nós vimos lá que você tem agentes polinizadores, como entomofilia, por exemplo, que são as abelhas, as mamangavas, etc. Tal. Então, você tem vários agentes polinizadores. Então, você tem também os pássaros, no caso da ornitofilia. Você tem um morcego, no caso dos mamíferos lá auxiliando flores que se abrem à noite. Então, essas folhas coloridas, elas servem como atrativos, tá? Para algumas flores que não são tão destacáveis na planta, mas aí as folhas elas ficam coloridas para atrair esses animais, tá? Nossa, que legal, Zé. Então você tem essa condição aí, sim, tem essa condição. Aqui você tem também a questão da ervilha. Nós falamos para vocês da ervilha quando a gente viu a questão das angiospermas. A ervilha também é muito legal. Por que que ela é muito legal? Porque ela apresenta flores, e não folhas, flores que nós chamamos de cleistogâmicas. O que é isso, Zé? Cleistogamia. São flores que elas não se abrem. Então, naturalmente, acontece um processo de autopolinização, autofecundação, e com a autofecundação, tá? Você vai ter, então, uma descendência de ervilhas, que fez parte lá dos trabalhos de Mendel, uma descendência de ervilhas que não tem, basicamente, o que nós chamamos, tá? Nesse caso aí da ervilha, não tem o que nós chamamos de variabilidade genética, tá? Então, olha só, as folhas, então, além de ter algumas extensões, como acontece no caule, por exemplo, as gavinhas, que são folhas modificadas que vão se enrolando, então, aí em outras plantas, elas são fundamentais, porque elas têm o parênquima clorofiliano, como nós vimos na aula de hoje, elas são fundamentais para a efetivação da fotossíntese, elas são fundamentais porque o mesmo estilo que abre para sequestrar o CO2, depois que ele é processado dentro do cloroplasto, a água é quebrada na fase clara da fotossíntese, e ao ser quebrada, ela libera oxigênio. E o oxigênio que nós respiramos, que muitas vezes ele pode ser proveniente também dos vegetais, eles saem também pelo estômago. Ah, ele sai pelo estômago. Então, a respiração celular, ela é baseada também na célula vegetal, tá? Nós vimos o controle da transpiração e nós vimos aqui agora há pouco, nós vimos o auxílio no processo de polinização. Agora a pergunta é, Zé,
Quais são as partes da folha? Vamos dar uma olhadinha aqui. Se você pegar aqui uma folha completa, ela vai ter toda aquela extensão verde que a gente chama de limbo. Que é a principal área ali responsável pela fotossíntese e pela transpiração, né, Zé? É. E o pecíolo, Zé? O pecíolo é uma estrutura que pode ou não estar presente nas folhas, tá? Esse pecíolo é o ponto de inserção entre a folha e o caule. Então é o local ali onde a folha ela vai se prender no caule. Deixa eu ver se eu tenho aqui o desenho dele. Aqui, ó. Aqui você tem um ponto de inserção da folha no caule, tá? Então essa folha aqui é uma folha com pecíolo, que pode ou não estar protegido por uma bainha, que a gente vai ver daqui a pouco. Aí você tem essa bainha, que normalmente ela pode ser formada nessa base do pecíolo, para dar maior sustentação à folha, à base da folha, para dificultar que um vento forte, por exemplo, venha arrancá-la do caule, tá? E temos aqui estruturas que lembram, parece que são uma espécie de escaminha, uma espécie, às vezes até lembra um espinhozinho, que são localizados na base das folhas, tá? Para proteção, simplesmente para isso. Então, quando a gente olha aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Como é que são as folhas? Então, folhas completas têm todas aquelas estruturas. Pecíolo, bainha, limbo. Agora, folhas incompletas vai depender aqui, ó. Algumas têm pecíolo, tá? Outras não têm pecíolo, são invaginantes ou sésseis, tá? Então, como é que funciona isso, Zé? Vai depender do tipo de flor, de folha. Por exemplo, aqui, ó, olha como é que chama aqui? A cana, por exemplo, ou o milho, que pode ser o milho também, né? Você tem uma estrutura que reveste aqui, ó, que protege, que é a bainha. Da bainha sai direto o limbo. Você não enxerga claramente aqui o pecíolo. Tá? Aqui dentro você tem o colmo, tá? Já sai o limbo da folha do milho, que está aqui, ó. Aqui você já tem a bainha, que sai o limbo da folha do milho, e aqui você tem uma representação gráfica da foto que você está vendo aqui do milho. O nome científico do milho é Zéia mais. Então, ele não tem pecíolo, ele é uma folha invaginante, porque ele não tem pecíolo, tá? Da bainha você tem evolução direta para o limbo. E aqui você vai ter os nós e entrenós, tá? Nas diversas porções do corpo do milho. Outra folha também que é incompleta, que apresenta algumas características interessantes, não só o caule aqui, mas você tem também folhas nesse quesito, que são folhas que nós chamamos de folhas sésseis, porque elas apresentam apenas o limbo ligado diretamente no caule. Zé, então isso pode acontecer, por exemplo, com a mostarda? Pode. Você conhece plantação de mostarda? Zé, eu não conheço bem a plantação de mostarda, mas aqui tem duas aqui, ó, que você pode ver, ó, essa plantação aqui, tanto de ciúme, ou aqui você tem a moricândia. O que você está vendo aqui, ó? Você não tem nem pecíolo e nem bainha. Então, é uma folha que a gente chama de séssil. A folha sai direto do caule. Tá vendo aqui, ó? Aqui mesma coisa. Isso aqui parece com a bractácea, né? Parece com couve. E aqui, mesma situação, só que aqui você tem aqui uma adaptação interessante, que é o filopódio, que é uma adaptação que ocorre em algumas plantas de deserto, em que essas folhas, tá? Elas são fundamentais para o processo também fotossintético dessas plantas. Então, isso aqui, essa história de folhas aí é bastante fácil, né? Aqui você tem todos os desenhos, todas as possibilidades e todas as nervuras.
Outra coisa que você vai ter é a classificação das folhas com relação à divisão do limbo, com relação a essa condição do limbo aqui. Primeiro, você vai ter aqui as folhas que nós chamamos de folha simples, tá? Então, aqui você tem, ó, uma folha simples, e uma folha aqui simples do que nós chamamos de copo de leite. Aqui você tem uma folha simples aciculada de um pinheiro, que é uma gimnosperma. E aqui você tem também uma folha simples aqui, ó, de uma planta que nós chamamos de espirradeira. Aí, olha só, quanto à consistência do limbo, você tem plantas que são suculentas. Quem são essas plantas? São plantas que têm aquele parênquima aquífero, que nós já mencionamos para vocês. Esse parênquima aquífero, ele tem um tecido específico. Você pode colocar no cantinho da sua apostila aí, ó, conhecido como hipoderme ou parênquima aquífero, que ele serve para armazenar água, tá? Em plantas de deserto. Nossa, Zé, ele vai armazenar água, então, em plantas de deserto? Sim, vai armazenar água. E pode armazenar também ali substâncias nutritivas, tá? Você tem algumas folhas aqui, ó, que são folhas protetoras, tipo velame, tá? Algumas que são coriáceas, que servem para proteger. Parece que ela é formada de couro. Ela oferece alta resistência, tá? Para a planta. Você tem as folhas que são membranosas, que elas são mais orgânicas, flexível, tá? E laminosas. Então, aqui você tem alguns tipos aqui, né? Essa aqui parece a babosa. É uma folha suculenta, interessante. Se você cortar ela aqui, ó, se bem que a babosa ela tem também uma secreção que lembra um leite, né? Mas ela tem alto acúmulo de líquido dentro dela. Por quê? O normal dela é hospedar-se em local de deserto. Quando ela está hospedada no local de deserto, o que vai acontecer com ela? Em local de deserto, Zé, ela quase não tem água. A pluviometria é muito baixa. Como ela é muito baixa, ela tem que armazenar água, e ela o faz, tá? Armazenando água. Aqui você tem a alface, que é uma folha membranosa, que você usa, inclusive, para consumo de salada, e deve comer bastante alface. E aqui você tem uma folha que tem a textura que lembra o couro. Zé, então você tem uma folha aqui, por exemplo, do famoso loureiro. Isso aqui lembra o couro mesmo, tá? Literalmente o couro. E no mais aqui, ó, peraí, deixa eu ver, tem uma de cá, né? Aí você vai ter aqui, ele vai te dar uma série de informações aqui, que não são tão importantes. Você vai falar, você já viu alguma questão falando aqui? Aciculadas, até que sim, porque é uma característica que você tem que lembrar que das gimnospermas. Mas falar do estilo do desenho da folha, a única coisa que você tem que saber aqui, na verdade, na prática, é que isso aqui é ramificada e essa aqui é nervuras paralelas. Aqui nervuras ramificadas e nervuras paralelas. Então você tem folhas aqui que são elípticas, então tá aqui, ó, lembra uma elipse. Você tem folhas aqui que são filiformes, que são com nervuras paralelas, aciculadas, que lembram uma agulha, que é no caso das gimnospermas, tá? Essas daqui que lembram uma seta, que a gente chama de sagitada, e essa aqui lanceolada, que lembra a ponta de uma lança, tá? Mas você tem também aqui, ó, a espatulada, que lembra uma espátula mesmo, aquela mesma espátula que você muitas vezes passa aí né, na chapa, etc, tal. Essa aqui é homenagem ao rim humano, o desenho dela lembra um rim, por isso que colocaram o nome dela de riniforme. Essa aqui lembra um coração, e uma que lembra o coração, que vai cair na prova de vocês, é o prótolo, que é o gametófito de uma pteridófita isosporada. Zé, tem que saber o prótolo? Tem. É porque aquilo lá é medíocre. E coisas medíocres você tem obrigação de saber, tá? Você vai ter aqui uma peltada, que é arredondada, com o pecíolo preso na região central da flor. Então, tá aí, ó. Aí você tem outras informações bastante legais aqui, que não são, assim, informações de prova, etc., não. Mas você tem aqui, ó, o limbo liso, serrilhado, denteado, crenado
incisa ou partida e lobada. Cada uma com essa respectiva aqui, ó, forma. Ah, eu tenho que saber, tem guardado. Não, isso aqui é mais para encher linguiça, na verdade. A gente não usa, quem usa mais é na faculdade, tá? Aqui eles foram um pouquinho além. Dessas daqui, o que você tem que saber? Eu tenho que saber essas duas, de novo, ó. Essas duas. Isso aqui é nervuras paralelas. O que são as nervuras? São os feixes dos vasos liberolenhosos, onde eu tenho o xilema e o floema. Quando você tem nervuras paralelas, eu tenho aqui os tecidos condutores de seiva dispostos em paralelo, tá? E aqui eu tenho as nervuras peninérvias. Peninérvias é a mesma coisa do que ramificadas, tá? Então eu vou ter o xilema e o floema nessa dispensação aqui que é ramificada. Agora, enervada, uninérvia, é só mais a título de curiosidade. Dificilmente você vai ver uma questão que vai cair sobre isso. Corvinérvia, palminérvia, a não ser que você faça aí, estuda aí a minha área, né? Estuda a área de engenharia, de agronomia, etc. Tal. Aí vocês podem ver algumas coisas nesse sentido. Agora, para vocês, nervuras paralelas e nervuras ramificadas, ou outro nome também, você pode utilizar, que é peninérvia. Nossa, Zé, então é guardar aqui o que é mais interessante para a gente, né? Porque senão a gente vai ficar meio doidão. Então você tem as folhas simples e vai ter as folhas compostas também. Agora, isso aqui é legal. Então você tem aqui o que nós chamamos de disposição das folhas em função do caule, tá? Ou seja, esse nome que nós damos aqui de disposição da folha em função do caule, nós chamamos de filotaxia. É isso mesmo, Zé? É filotaxia. Como é que funciona, Zé? Bom, eu tenho as folhas aqui, ó, alternadas, opostas e verticiladas. Como é que é? Alternadas, ó. Você tem uma gema específica para uma folha, depois você tem outra gema específica para outra folha. Cada nozinho desse aqui eu tenho uma gema, uma formação a partir de tecidos meristemáticos, tá? Isso aqui é legal saber. E quando você tem folhas opostas, então nesse caso eu tenho uma gema específica para as duas folhas que saem dos dois lados da planta, diferente desse, tá? Aqui mesma coisa, esse nozinho aqui são formações meristemáticas exclusivas do caule. E aqui idem. Agora, quando eu tenho folhas verticiladas, olha só, a partir de um único nozinho ou a partir de uma única gema, tá? Você vai ter várias folhas. Nesse caso aqui, você está vendo 6 folhas a partir de um único nó. Então, alternadas, uma folha por nó, opostas, 2 folhas por nó, e verticiladas, até 6 folhas por nó. Com relação ao período que ela dura na planta. Você tem aqui algumas florestas que você aprende lá com o professor de geografia, tá? Com o João Vinícius, com o Cobrinha, etc. tal, que são florestas de folhas caducas, ou florestas que nós chamamos de decíduas. O que elas têm de característica interessante? Lá na região do norte dos Estados Unidos, no Canadá, você tem muito dessas florestas, e essas florestas têm uma particularidade bastante interessante. Qual é a particularidade delas? Determinadas épocas do ano, na entrada do inverno, elas permitem, então, a queda das folhas, e vão voltar apenas no período, novamente, de verão. Então, as folhas não são permanentes, elas são folhas transitórias que duram estações. É isso? Não são folhas anuais. Agora, você tem algumas plantas que apresentam folhas que são folhas perenes. Folhas persistentes ou sempre verdes, tem algumas plantas que são assim, tá? Ele vai ficar ali firme e forte por mais de um ano. Por exemplo, o próprio pinheiro, que a gente fala sempre com vocês, que é uma gimnosperma. A mangueira, tá? A mangueira também, as folhas são persistentes. Nós vamos ter aqui a cibipiruna, que ali na praça você tem um monte, tá? Você tem ali folhas persistentes. O abacateiro também, tem o ligustro aqui, mas não tem foto dele aqui, é difícil de mostrar, mas folha persistente também. O abacateiro persistente, fica mais de um ano, tá? Além dessas folhas, eu tenho também as folhas compostas,
que o limbo pode ser dividido em folíolos ou folhas secundárias, tá? E você pode ter aqui um pecíolo específico denominado pecíolulo, que é um diminutivo de pecíolo. Zé, isso aqui é importante eu saber, mais ou menos. Aqui eu tenho a cássia, a roseira e a paineira, tá? Qual que é a diferença que eu estou vendo aqui, Zé, nessas folhas? Quando eu pego, por exemplo, uma folha da cássia, que ela é paripenada, tá? O que que acontece? Essas folhas aqui, ó, elas terminam em número par das folhas do pecíolo. Ah, imparipenadas, roseira. Normalmente aqui na gema apical, ela termina no número ímpar. Ah, mas isso é fácil, né, Zé? É bem bobinho, tá? Bem bobinho. E essa digitada ou palmada aqui, ó, é como quando ela termina parecido aqui com os dedos de uma mão, que é o caso da paineira. Paineira que produz aquele fruto que dentro do qual você tem aquela série de algodão na parte interna do fruto. Nossa, Zé, então isso é legal, né? Bem facinho, bem bobinho e bem tranquilo. E para finalizar aí, ó, você vai ter algumas folhas que são folhas que nós chamamos de coletoras. Ela funciona como uma espécie de bolsa mesmo, tá? Onde ela vai coletar água da chuva, folhas mortas, ela vai manter a capacidade da planta epífita continuar subindo em outros vegetais ou outras hastes em busca de maior luminosidade. Então, você vai ter aqui também o que nós chamamos de chifre de veado. Você vai ter aqui as gavinhas no chuchu, na aboboreira, na ervilha, na salsa-pirra, tá? Na salsa-parrilha, aliás. Salsa-parrilha que permite a fixação das plantas em estruturas que elas vão se enrolando e vão subindo também em busca de luminosidade. Você tem folhas que têm a capacidade de formar mudas, e a partir dessas mudas elas podem dar origem a plantas idênticas, a clones da planta mãe. Então, são folhas com função que nós chamamos de propagação vegetativa. E você pode ter folhas aqui também, ó, que a gente vai chamar nesse processo de heterosfilia, tá? Então, a partir de uma folha, nesse processo de folhas compostas, você vai ter aqui, ó, diferentes etapas do crescimento, tá? Como acontece, por exemplo, com o feijão, o eucalipto, a soja, entre outros. E os esporofílios que nós falamos lá nas samambaias, tá? São folhas modificadas que na ponta você tem lá os famosos soros. Nos soros você tem conjunto de esporângios. Dentre esses conjuntos de esporângios você vai ter então a condição de estabelecer aqui o que nós chamamos, tá, de reprodução assexuada por esporulação. Você vai ter a formação aí dos esporos haploides que caem no solo e posteriormente germinam. Beleza? Então, isso aqui é muito fácil, essa parte aí. Nós vimos a parte mais interessante mesmo hoje de manhã na aula, onde vocês fizeram todas aquelas anotações acerca das folhas. Ok? Então, coloca para mim aí, ó, presente aí, no canto aí, para eu liberar vocês. Zé, Oi. você pediu para eu te lembrar sobre o estante de exercícios da CNT. Ah, de meristemas, né? Isso. Você falou meristemas lá, não foi? Peraí que eu já vou mandar no grupo aqui que eu já comecei a falar. Peraí. Tecidos vegetais. Meristemas. Já mando aí para ele. Tecidos. Beleza, obrigada. Ok. Vegetais. Projeto. Vou mandar do projeto Medicina para vocês. Projeto Medicina. Download. Aí já estou enviando aí, ó. Tecidos vegetais. Segundo ano. Cadê o segundo ano? Pronto. Tá na mão aí, Lavínia. Acabei de enviar.
tá no grupo já. Bom, é bom vocês treinarem isso mesmo, porque a prova de vocês vai ter bastante essa matéria aí de botânica, de terceiro vegetal. É uma matéria também fácil, só que tem muito nome, né? Então tem que ficar esperto. Beleza, então, pessoal? Quinta-feira eu volto com vocês na química, tá? Até mais. Edutor, tchau, tchau, pessoal. E a Taíde. Taíde, Tchau, Zé. tchau, tchau. Vou desligar isso aqui.